Primeira vez que eu tô falando disso, eu acho que hoje eu já consigo falar disso. Hoje vamos conversar com a Amaury Nunes. Mais famosa do Brasil tá me mandando direct. Se ela tá, outras também estão. Ex-jogador de futebol. E buscar um autoconhecimento. Eu comecei a sentir a mesma sensação de bem-estar que eu sentia na academia. Empresário e host do podcast Aqui com a Amaury. Então tu quer dizer que o cara falou que eu tinha energia masculina? Provavelmente. No All-In falamos sobre separação, filhos. O término de um relacionamento foi muito difícil pra ti. Imagino que a separação de um filho também. Qual que é o teu vínculo hoje? Como relacionamentos maduros mudam o jogo. Não se importa se você é CEO de uma empresa ou se você é atendente de supermercado. Tu teve essa fase cabeça de vento? Vai começar assim? Hoje eu já quero começar com polêmica. Como que você lida com o término da sua relação e o afastamento do teu filho? A gente já vai começar assim? Vamos, já quero saber. Consegue falar já? Essa é pesada, hein? É uma pergunta difícil. São duas perguntas em uma, né? Mas para você, primeira vez que eu tô falando disso, eu acho que hoje eu já consigo falar disso. Passou aí alguns anos sobre tanto o término do relacionamento quanto esse afastamento, que foi uma situação muito difícil. Mas eu comecei a trabalhar muito o autoconhecimento. E eu acho que hoje em dia, falando de relacionamento no meu Instagram, eu tenho um podcast também que fala sobre relacionamento, é justamente para ajudar pessoas a saberem lidar com situações traumáticas, difíceis na vida, porque eu acho que todo mundo passa por situação difícil, né? Não é só a minha situação que foi difícil, eu acho que você já passou, quem está assistindo já passou, e a gente acaba aprendendo, às vezes, na marra, a lidar com situações extremamente difíceis, né? Então, eu acho que o término de um relacionamento, a separação, já é uma coisa traumática por si só. Ainda incluindo terceiros, né? Que no caso, esse afastamento que aconteceu, fica mais difícil ainda, fica uma situação conturbada, e eu acho que a gente tem que saber lidar com isso. E ninguém é treinado para lidar com essas situações. Quando a gente cresceu ali, a gente não falou, olha, um dia você vai terminar um relacionamento, e quando você terminar, você vai fazer isso, isso e isso. E não é assim, né? Então a gente acaba se apegando a situações que fazem a gente nos sentir melhor. E eu comecei a buscar o que eu me sentia melhor durante um momento tão difícil na minha vida. E um deles que eu gosto sempre de exaltar muito aqui é a academia, a musculação, treino, ser mais saudável. Eu comecei a sentir, num momento muito difícil, que eu estava muito triste, eu comecei a sentir que quanto mais eu ficava na academia, mais eu tinha uma sensação de bem-estar. E eu começava a deixar de lado aquele sentimento triste que eu tinha e comecei a trocar esse sentimento. Quanto mais eu fazia cardio, musculação, fazer pesado assim, eu não era uma pessoa de muita academia, eu era do esporte, eu jogava futebol, jogava futevôlei, tênis e tal, mas eu não era de academia em si. E eu sentia essa sensação de bem-estar ao final dos meus treinos. E eu começava a deixar aquela sensação triste de lado e dava lugar a uma sensação de bem-estar, uma sensação de felicidade. Então, para mim, a academia foi um dos principais pilares ali para lidar com essas situações difíceis e traumáticas. E, além disso, eu comecei a buscar um autoconhecimento. Eu comecei a buscar na Bíblia uma situação de que eu não era religioso. Eu vim de uma família que era todo mundo ateu. Então, quando eu comecei a querer entender um pouco mais por que essas coisas difíceis estavam acontecendo comigo, eu falei, bom, deixa eu tentar ler a Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo, vamos ver o que funciona, o que não funciona. E eu não entendia absolutamente nada no início, era muito difícil para mim, mas tinha alguns versículos que falavam mais comigo, que me tocavam mais. E eu começava a entender de alguma forma diferente que aquele livro não era um livro simples, assim como você lê qualquer livro. Zero simples. Era um livro que tinha uma entonação diferente, as metáforas ali que muitas vezes Jesus usava. Eu comecei a entender quem era Jesus. Eu comecei a sentir a mesma sensação de bem-estar que eu sentia na academia. Eu falei, opa, isso funciona para mim. Então, num momento de tristeza, eu não podia ficar 8 horas do meu dia na academia. Sim, então, exato. Eu ficava algumas horas, mas aí depois voltava aquele sentimento de tristeza, de fim de relacionamento, de saudade, etc. Eu falei, opa, o que eu posso fazer para esse sentimento não me tomar? E aí, na Bíblia, né, buscando a Deus, eu comecei a ter uma sensação de bem-estar também. Então, o que funcionou muito para mim foi a academia, foi ler a Bíblia, tentar entender mais esse conhecimento sobre Jesus Cristo, sobre quem é Deus e, consequentemente, autoconhecimento. Eu comecei a fazer terapia, também não acreditava, achava que terapia é coisa de maluco, como isso todo mundo diz. faz 3 anos, 4. 3 anos. Fazem quase 3 anos. 3 anos.
Mas antes disso, quem era a Mauri, então? Se tu foi buscar mais autoconhecimento, mas qual era a tua personalidade anterior? Porque eu gosto de falar que a gente vai mudando. Como que tu se enxergava antes? Qual que era as suas características que hoje tu fala assim, eu sou essa pessoa hoje? Então, é bem interessante porque eu cresci no meio do esporte, no meio do futebol. Já dos 8, 9 anos eu comecei a praticar futebol no Flamengo, que era o time que era mais próximo ali da minha casa no Rio de Janeiro. E era muito sobre o time em si, né? Sobre um grupo. O grupo tem que ganhar, isso acaba tirando muita disciplina, muitos treinamentos desde cedo. Era diferente dos meus amigos de condomínio, porque eu já treinava, e eles mais estudavam e se divertiam, e eu treino. Então gera uma disciplina muito grande você começar no esporte muito cedo. E eu, consequentemente, consegui atingir todos os objetivos que eu tinha na minha vida, traçados ali de adolescente. Você começa a traçar, olha, eu quero ser jogador de futebol profissional. Os seus pais meio que te influenciam. Tinha essa visão também anteriormente, né? Era o sonho de todo mundo ser jogador. De todo menino da minha idade era de ser jogador de futebol. Meu irmão era ser jogador de futebol também. Exato. As mulheres são um pouco diferentes, né? A mulher é ser modelo na época. Hoje não é mais, hoje é ser influenciadora. Ser influenciadora, exato, é verdade. Só que o que acontecia é que eu não tinha uma direção religiosa na minha família. Eu tinha muito, tanto meu pai quanto minha mãe, com essa indicação de que faz o seu melhor, acredita em você, não acredita mais em nada do que te falarem, fica só no seu caminho que você vai conseguir atingir esses objetivos. E tudo que os nossos pais falam, às vezes, fica muito forte na gente, né? Fica enraizado porque a gente tem eles como referência. Indicação. E aos poucos a gente vai entendendo que talvez não seja só aquela indicação, que foi um conselho maravilhoso do meu pai, acreditar em mim e tal, autoconfiança, beleza. Então isso me fez acreditar que eu consegui atingir todos os meus objetivos. Mas aos poucos eu fui vendo, quando principalmente acontecem esses obstáculos grandes, esses traumas grandes na nossa vida, eu fui identificando formas de lidar, porque eu sozinho não saberia lidar com aquilo. Então eu comecei a entender que tinha um outro direcionamento, que existia. Você começa a se perguntar o porquê de eu estar aqui nesse momento? Da onde surgiu tudo isso? Aí vem aquela pergunta, quem veio primeiro, ovo ou galinha? Que é uma pergunta simples, mas não é tão simples quanto parece, entendeu? Falou, opa, tem um criador disso tudo aqui. E aí eu comecei, atingindo todos os meus objetivos, comecei a me questionar um pouco em relação à existência, a todas essas questões de religiosidade, de religião, de quem foi Jesus Cristo. E aí começou a me direcionar para um caminho que hoje eu acho que eu tenho muito mais maturidade emocional para lidar com essas situações do que eu tinha antes, só acreditando em mim mesmo, entendeu? Mas isso é muito legal, porque quando fala tudo isso, eu vejo que a mulher busca isso antes do que o homem. O homem, ele é mais cético para as coisas, e é muito legal tu falar isso num posicionamento de homem, porque tu influencia muitos homens a buscar autoconhecimento, terapia, que era visto como louco, família, enfim. Por que o homem é mais cético desse ponto de vista quando... Às vezes até a mulher que tá do lado dele fala e ele acha meio coisa de... Não. Eu tenho muito que a mulher amadurece muito antes do homem. Obviamente também pela questão do relógio biológico, tá? Eu acredito que a mulher já tem uma visão do que ela quer ser para a vida ali, próximo ali dos 25, 30 anos, já começa a gerar uma maturidade maior, enquanto que um homem de 25, 30 anos ainda está construindo muita coisa, às vezes nem focado em construir, mas focado em se divertir do que propriamente construir. Então, eu acho que começa a partir daí, porque a mulher amadurece muito mais cedo do que o homem. O homem vai amadurecer um pouco depois. E o engraçado é isso, que muitas vezes, até na minha família, as pessoas dizem assim, não, mas quem busca a igreja, quem busca Deus, são as pessoas mais humildes. E eu, graças a Deus, posso mostrar hoje que não é simplesmente uma pessoa mais humilde. Eu conquistei minhas coisas, eu trabalho pra caramba, eu fundei uma empresa desde cedo e tal. E eu não necessariamente precisava, né, assim, conforme o que diz a sociedade, precisava buscar a Deus. Mas eu senti que tinha um direcionamento muito mais interessante ali, porque eu busquei autoconhecimento, porque eu sentia aquele bem-estar que só Deus traz. É uma paz que ela excede o nosso entendimento. E talvez quem não tenha Deus não tenha essa paz. Fica sempre buscando em outras coisas, em suprindo essa falta que a gente tem no coração. Às vezes você está dentro de um relacionamento e você se sente vazio. Às vezes você conquista o seu marido, o seu filho. Você tem tudo que você precisa, dinheiro, e mesmo assim você sente um vazio. Então, quando você começa a enxergar isso, você vê que só Deus preenche esse vazio. Então não é simplesmente, eu quero ter um carro, e você trabalha pra caramba e conseguiu ter um carro. Aí depois você quer um carro melhor, depois você quer uma casa, depois você quer uma esposa, depois você quer um filho. Então tudo isso vai preenchendo certo ponto assim dentro do seu coração, sabe? E eu acho que quando eu encontrei Deus, assim, que eu vi que tinha um direcionamento na minha vida para isso, eu senti uma paz que mesmo numa situação muito difícil, lidando com a situação mais difícil que eu tive que lidar na minha vida,
Cara, eu senti paz. Eu senti um entendimento que eu falei, bom, eu tô fazendo o meu melhor e o resto tá nas mãos de Deus. E falando, eu sei que é um assunto super delicado, tá? Se tu quiser, a gente segue reto. Mas assim, tu buscou autoconhecimento a partir de um término de um relacionamento que foi muito difícil pra ti. Imagino que a separação de um filho também. Qual que é o teu vínculo hoje? Como é que é? Então, não tem mais vínculo nem emocional? Sim. Tem vínculo, ainda se falam, como é que funciona? Então, ele, para sempre, no meu coração, ele é meu filho, né? Então, eu não posso abrir mão desse sentimento, né? Por mais que eu tente abrir mão disso, e muitas pessoas já me indicaram, falaram, pô, esquece isso, esquece essa situação. E muitas pessoas que não entendem essa relação têm esse tipo de atitude. E eu acho que não é nem por maldade, é mais por não querer ver a pessoa sofrendo, né? É uma proteção. Fala, cara, segue em frente, tal, segue a tua vida e tal. Sim. E muita gente chegou para mim com pouca intimidade, assim, às vezes na rua, pessoas que eu nem conheço. Você é uma pessoa pública, tu tem mais dedos apontados que tu tem que lidar com o controle da mensagem impossível. Exato. Mas com o impacto que tem sobre o que as pessoas pensam sobre ti. Exato. E o que acontece hoje em dia é que pessoas que não te conhecem no teu âmbito pessoal ali, elas conseguem te atingir. Outro dia eu estava no restaurante e chegou uma pessoa para mim e falou, cara, esquece isso, segue em frente. Nada. Você procura uma esposa nova, não sei o quê, procura um relacionamento novo. Mas é no sentido, e eu entendi isso, não é no sentido de não querer o meu bem. A pessoa quer o meu bem, ela me admira, ela me segue, ela curte e tal. Só que ela não quer que eu sofra em relação a essa situação. E eu acho que esse é o sentimento tanto da minha família, dos meus amigos próximos e tal. Mas ninguém entende que uma relação entre pai e filho, você não simplesmente joga fora assim e fala assim, olha, não posso, eu não gosto mais disso. Não... É igual assim, você gosta de café, você tá tomando seu café, simplesmente não gosto mais de café. Não, você vai gostar de café, você pode deixar de tomar, mas você vai continuar gostando. Vou ter que fazer um desmame disso. Exato, e eu acho que é uma relação tão bonita que se criou que no meu coração eu sei o que ele é, eu sei o que eu fui para ele. Enfim, vai ter sempre um espaço ali reservado para ele, né, como eu enxergo ele. Hoje em dia eu vou sempre enxergar como filho, mas hoje eu coloco assim nas mãos de Deus e deixo que as coisas se resolvam da forma que ele quiser e não que eu quiser ou que ela quiser, ou enfim. E que pra ti no longo prazo pode ser talvez um retorno que tu vá ter contato. Hoje tá nas mãos de Deus, literalmente tá nas mãos de Deus. Eu espero que se resolva da melhor forma possível, de coração. Eu quero o bem, independente de se alguém te fez mal na vida, eu vou sempre querer o bem dessa pessoa. Foi uma das coisas que eu aprendi como cristão, lendo a Bíblia, que é um dos versículos mais fortes, assim, que me tocava muito, que muitas vezes a gente quer revidar, né? Alguém te faz algum mal, a gente sente a vontade de revidar. E eu não tive essa vontade de revidar no início. Obviamente, eu queria entender o porquê disso, né? Se eu fui uma pessoa tão legal, se eu cuidei, se eu criei, se eu doei todo o meu tempo, o dinheiro, esforço, enfim. E, de repente, as coisas viraram ao contrário. Eu falo assim, bom, eu não posso querer julgar essa pessoa. Eu quero o bem. Eu quero o bem dela, eu desejo bem pro resto da vida, enfim. Mas eu não consigo simplesmente deixar de lado essa relação. Tá no meu coração, vai estar para sempre. Uma parte da tua história. E vai ficar ali. Eu sei do bem que eu fiz para ele, tanto para ele quanto para as pessoas. Enfim, eu acho que isso vai ficar sempre guardado ali num bom sentido, entendeu? Se Deus um dia quiser, tá nas mãos dele. E a Mauri hoje quer ser pai, depois dessa experiência? Oiê, eu sei que você tá curtindo o episódio, mas para que a gente entregue mais qualidade e mais conteúdo, compartilhe com uma pessoa e se inscreva no canal. Grandes mudanças acontecem de pequenos feitos, e para isso, basta um clique. Agora, bora voltar pro episódio. Com certeza. Teu sonho é ter uma família? Eu acho que sim. Eu acho que esse fato também, não sei se para quem sabe ou não sabe, eu tive 2 relacionamentos grandes, assim, longos, de 5 anos, com 2 pessoas que já tinham uma vida mais estruturada. A primeira tinha 2 filhos de 2 pais diferentes e tal. E os 2 relacionamentos foram muito expostos, né? Então, qualquer um que procurar na internet acha, né? E sabe o que eu tô falando. Mas, para quem não entende muito, eu acho que a partir daquele momento que eu tive contato com crianças, eu achei que era o amor mais puro, genuíno e verdadeiro, que a gente às vezes vai crescendo como adulto e a gente perde um pouco disso. A gente vai se frustrando em relacionamentos, a gente vai criando traumas em relacionamentos entre homem e mulher, em relacionamento com seus pais. Então, todo tipo de relacionamento, e é por isso que eu falo de relacionamento hoje em dia no meu Instagram, para ajudar pessoas a lidarem melhor com os relacionamentos, é justamente para que a gente possa melhorar no sentido de ser o melhor filho, ser o melhor pai, ser o melhor namorado, marido, ser uma melhor pessoa de uma forma geral, porque é difícil o relacionamento por si só. Então, quando eu tive essa oportunidade de lidar com crianças, que eu tive próximo, né?
eu tive uma sensação muito bonita, assim, muito legal de querer ajudar, de ver aquele amorzinho puro, aquele olharzinho brilhando. Vamos na praia, vamos não sei aonde, vamos fazer não sei o quê. Então, isso fazia meus olhos brilharem. Eu falei assim, poxa, eu quero um pra mim, sabe? Eu quero ter o meu filho também. Porque hoje eu tô fazendo um papel muito legal de ajudar a pessoa que tá do meu lado a criar os filhos dela. Sim. E eu acho que quando elas abriram essa porta, eu sou muito grato por elas terem feito isso, porque eu falo tanto uma quanto outra, porque as duas tinham já uma situação já mais estruturada, de falar, poxa, essa pessoa foi muito legal comigo aqui durante muito tempo, mas eu tinha vontade de ter o meu. E sempre deixei isso claro, tanto com uma quanto a outra. Então, quando as coisas acabaram não acontecendo, eu falei, bom, talvez seja esse caminho que Deus quer na minha vida, de eu conseguir ter o meu próprio relacionamento, conseguir construir minha própria família. E o que eu fiz ali foi num momento muito difícil para elas, porque eu acho que é o momento mais delicado e vulnerável na vida de uma mulher, quando os filhos estão recém-nascidos. E os dois relacionamentos que eu tive estavam nessa situação. Então a minha vontade era só de fazer o melhor possível ali, tanto para a pessoa que estava do meu lado, quanto para as crianças. Então, de uma forma assim, de coração aberto, de honestidade, de olha, tô aqui, tô abraçando a tua história. Nunca pensei... Pra mulher é muito importante também, porque na verdade tu é um ponto de apoio muito importante pra mulher nessa fase. Porque é o momento mais difícil da mulher. O momento mais difícil quando o filho é recém-nascido, o primeiro relacionamento, eu acho que o segundo filho dela tinha uns 4 ou 5 meses. É um momento extremamente delicado pra mulher. A gente morava em lugares diferentes, então foi uma situação que é delicada para a mulher. E eu percebi isso. Então, falei, bom, eu vou ser a melhor pessoa possível, tanto para ela quanto para as crianças. Mas é legal que, assim, até abrir espaço para um homem é uma... Assim, ela te deu espaço para estar neste lugar, entendeu? Que é muito importante para a mulher também. Porque a mulher não vai apresentar qualquer homem para o filho dela. Que ela não veja uma sequência de longo prazo. Exatamente. Tem isso também, assim. Mas é muito legal esse teu posicionamento. E eu queria voltar um pouco, porque... Eu tenho muitos projetos sociais que eu ajudo crianças e eu tenho um pouco essa sensação e por isso eu falo que vendo pessoas do meu ciclo sendo mães incríveis e famílias incríveis foi onde me despertou essa vontade de ser mãe, de ter a minha família, porque na verdade a gente se questiona muito sobre como a sociedade vai ser no mundo que a gente vive hoje. Não sei se tu já se questionou isso, mas mulher também faz isso. Fala assim, cara, como é que eu vou ter um filho na sociedade que tem hoje? E aí, vendo pessoas do meu convívio, eu vi a forma de criação. Porque tudo depende da forma como tu cria e vão ser crianças incríveis. Fazendo projeto social, eu vejo a mesma coisa, assim. E é uma coisa muito legal. E eu vejo que esporte te traz muita disciplina. E tu foi uma pessoa que cresceu no esporte. Eu falo que eu te admiro porque a disciplina de atleta é construída onde tem uma democracia ali. Sim. A gente passa por várias coisas que... Primeiro é mérito de resultado, de tu precisa treinar para ter aquele resultado. E depois que é muito tempo e honra, eu vejo. Honra, é ser fiel, é ser ético em campo. E isso entrega muito também da personalidade que tu constrói no longo prazo. Se doar, né? Você se doa por um propósito maior. Eu queria saber o que o esporte te trouxe disso tudo. Porque assim, a galera hoje não tá numa geração que faz esporte. Tá na geração que entra no videogame. Exato. Eu acho que principal, assim, é a disciplina, né? De você querer acordar cedo, treinar. Você ter que acordar cedo para treinar. E também muito importante é você se doar por um propósito maior. Quando você tá num time ali que você jogou vôlei, você sabe como é que é, hoje você faz esporte, é diferente. Às vezes você não tá nem no time, você não tá nem entre os titulares ali, mas você tem que torcer pro cara que tá na tua posição fazer um gol para você ganhar, pro time no inteiro ganhar. Então, assim, quando você entende que você precisa se doar para um propósito maior, que você não é a opção mais interessante ali, que você não é simplesmente só você tem 30 outros jogadores ali num time de futebol, você começa a enxergar que fala assim, poxa, eu só tenho que dar minha contribuição aqui para um propósito maior, para que a pessoa, para que o time Flamengo na época, o time que eu estivesse jogando, pudesse ganhar, pudesse atingir o objetivo. E era só uma partezinha, uma pecinha daquele quebra-cabeça. Eu acho que isso começa a reverberar em outras áreas da sua vida. Tanto na área familiar, pessoal, tanto na área profissional, quando você começa a empreender. Você fala assim, eu sou só o fundador dessa empresa. Pra mim não tem como não tirar o vínculo. Pra ti tem como? Não tem como. CPF, CNPJ, pra mim é a cara da empresa, é o fundador. Eu acho isso também. E assim, por isso que hoje nas empresas que eu tenho, eu coloco sempre como o fundador, mas eu sempre estou respondendo. E eu acho que eu vi um post recentemente que diz isso, né? Que hoje em dia o feed é pessoa jurídica e o story é pessoa física. Você não precisa mais criar um Instagram para a sua empresa, porque a pessoa vai saber quem você é e ela quer comprar ou vender algum produto ali sabendo para quem ela está comprando ou vendendo, não simplesmente uma logo.
Entendeu? Então, acho que o all-in hoje é a Mariana, não é, Muito. é o all-in. Eu não vou vir aqui pelo all-in, eu vim aqui Pela por você, Mariana, pela pessoa que você é. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a vincular uma coisa com a outra. O PJ e o PF são a mesma coisa hoje em dia. Então, é muito difícil desvincular e você traz muito do que eu falo na internet. Eu tenho certeza que muitos pais confiam, por mais que seja de relacionamento, de religião. Eu vendo intercâmbio esportivo, eu vendo futebol, eu compro e vendo jogadores de futebol. Então, as pessoas, pô, eu confio nesse cara. Eu olho o Instagram dele ali, o que ele fala, o posicionamento dele em relação a B ou C ou qualquer outro assunto, eu gosto desse posicionamento. Então é por isso que eu confio nisso. Isso veio da disciplina que eu tive no futebol. Isso veio dos ensinamentos que eu aprendi na Bíblia, na religião. Porque quando a gente tem um direcionamento, a gente começa a ter esse direcionamento que eu digo que para mim foi de Deus, ele começa a ter mais princípios, mais valores. Você começa a ser mais firme nos seus princípios e valores. Você começa a dizer não para coisas que você normalmente diria sim. Entendeu? Eu fui. Tem um caso até interessante que assim, o meu primeiro programa, eu fiquei 4 anos na Band como apresentador e eu fui a primeira pessoa a trazer bet para a televisão brasileira. Caraca, foi tu disseminador de bet? Fui a primeira. Não podia, né? Era uma lei que não podia bet. E aí eu comecei a ter um relacionamento muito legal dentro da Band, o programa estava indo muito bem e tal. E aí eu consegui uma casa de aposta para botar no meu programa. E eles pagavam muito mais do que qualquer outro. Com certeza, eu já recebi propostas milionárias. E aí, na época, eu achava que era legal, não sabia o que se transformaria isso, era 2021, por aí. Nossa. Logo pós-pandemia, eu consegui botar dentro do meu programa e eu usava o nome de palpite. Vamos dar os palpites dos jogos da rodada, como todo mundo faz hoje em dia. Flamengo e Fluminense, quanto você acha que vai ser? E aí as pessoas iam ali e eu falei, olha, se você quiser dar o palpite também, entra no site e tal. E aí aquilo, de repente, viralizou de uma forma que hoje em dia todo mundo fala de bet, só que eles pagavam muito bem, eu achava que aquilo era interessante para mim e eu não era cristão, então eu não tinha esse entendimento. Eu acho que hoje até quem é cristão já sabe o mal que isso está fazendo para a população. Mas quando eu comecei a me converter, comecei a ter esse processo assim, de querer entender um pouco mais, eu olhei e falei, caramba, isso não é legal. Eu estou fazendo uma coisa que eu estou incentivando umas pessoas a fazerem uma coisa que gera um vício. Não é simplesmente, é a mesma coisa que eu falo, fumem cigarro, cigarro é bom para você, fumem. Mas eu mesmo não fumo, eu mesmo não jogava, eu mesmo não apostava. O que eu tô falando pra pessoa apostar simplesmente para eu ganhar dinheiro? Eu falei, opa, eu tô fazendo mal para as pessoas. Agora eu só vou fazer merchan de coisas que eu realmente acredito. E aí eu cortei ali na hora e ninguém entendeu muito. Falei, não, mas tá pagando meu. Eu falei, mas eu não quero mais no meu programa. Pode direcionar a verba deles para outro lugar, mas no meu programa eu não quero. Ela falou assim, não, mas como é que é isso? É muito dinheiro e tal. Eu falei, eu não quero. Eu não quis dar detalhes assim do porque eu não queria, porque eu estava começando a enxergar que aquilo não funcionava para mim. Então, a gente vai mudando a nossa percepção ao longo do tempo. É por isso que eu digo assim, muitas vezes a gente segue opiniões de pessoas que estão nos direcionando, mas a opinião dessa pessoa muitas vezes muda. Mas o que não muda é a direção de Deus. Se você procurar na Bíblia ali, aquele livro foi escrito há mais de 2025 anos atrás e está ali. Então isso não muda. Então assim, eu posso ouvir a tua opinião e posso me apegar a ela. Pô, a Mari falou que isso aqui é legal. Beleza. Mas daqui a um ano você pode estar com uma opinião diferente. Eu falo, pô, tô fazendo tudo que a Mari falou, mas ela tá com uma opinião diferente. Agora, quando eu vou na Bíblia, não. A Bíblia tá ali, tá escrito. Na mensagem, assim, eu vejo que o esporte ele te traz muita honra. Comecei a aprender sobre golfe, né? Nada a ver, assim, mas gosto muito de esporte. Aí eu comecei a aprender sobre golfe e uma das coisas do golfe é que não tem juiz, mas tem árbitro. E aí, quando tu vai fazer a tacada na bolinha, na verdade, é tu que tem que dizer se aquilo tá dentro da regra ou não. E aí, no Japão, eles fazem isso, né? Vão jogar com a pessoa que eles querem fazer negócio, com o cara que quer casar com a filha para ver se ele é coerente durante... Porque 4 horas de um cara em campo diz muito sobre ele, sobre a honra do negócio. Então eu vejo que o esporte ele te traz uma ética que é, na verdade, trair a ti mesmo, no final das contas. A traição é a traição de ti mesmo. Sim. E o esporte eu vejo que traz muito isso. Só que uma coisa que eu queria muito te perguntar é que, assim, a gente tem uma visão, e eu também tinha essa visão de jogador de futebol, muito cabeça de vento. Tu teve essa fase cabeça de vento porque, assim, a transição do jogador de futebol, que é onde eu quero entrar para empresário, existe uma outra personalidade. Sim. É um outro jogo, assim. Tu passou por isso? Com certeza. Tem até uma das perguntas legais que perguntam muito para jogadores de futebol por que eles casam tão cedo? Por que eles têm logo filho com 20 anos? Você já vê jogador de futebol com 2, 3 filhos? A maioria, né? O padrão. Exato. Porque, em primeiro lugar, o jogador de futebol não teve, a maioria, né? Não teve educação, não teve ensino. Então, eles largam as escolas muito cedo por conta do futebol, porque os horários não batem. Então, para jogar no Flamengo, eu tive que, aos 14 anos, estudar à noite com pessoas que tinham 30, 40 anos. E eu tinha 14. E minha mãe falava assim, não, nem pensar. E aí meu pai já apoiava, não, mas é o futebol, ele tá no Flamengo, é importante e tal. Então, já abandonei os estudos ali bem cedo.
como prioridade e deixei o futebol como prioridade. Eu apostei naquilo ali, porque eu fui estudar à noite. Mas eu consegui concluir, depois eu consegui me formar. Mas o que acontece é que você não tem muito ensino. Tem gente que não tem essa opção de estudar à noite no colégio que não seja público. No vôlei não tinha, a galera largava. Largava, então tem que largar. No futebol também, 99% acaba largando e não tem uma instrução familiar muito boa. Então o que acontece é que para o homem, diferentemente da mulher, quando o homem se sente bem financeiramente e psicologicamente, ele já se sente pronto para um relacionamento. Então, por que um garoto de 22 anos já casa e tem filhos? Porque ele já está ganhando 300 mil por mês. Então, ele já sente, eu já posso comprar uma casa, eu já posso dar um relacionamento bom para essa mulher que veio comigo lá de baixo, ou para uma mulher nova que eu estou conhecendo agora. Então, ele se sente preparado, principalmente a gente está falando de jogadores de alto nível, que eles começam a ganhar dinheiro muito cedo. Então é diferente de quem está trabalhando e virando estagiário e fazendo faculdade. Quem está fazendo faculdade, por exemplo, medicina, o cara vai se formar com quase 30. Uma pessoa que está fazendo uma faculdade normal vai se formar com 26 para aí sim ganhar um primeiro salário, 24, 25. O jogador de futebol, às vezes, com 19 anos, está ganhando mais dinheiro do que um médico. Então, assim, o que acontece é que eles se sentem preparados psicologicamente e financeiramente para entrarem num relacionamento. Só se sentem, né? Exato. Aí entra o emocional, porque quando ele começa a ganhar muito dinheiro da noite pro dia, o que acontece é ele fala assim, poxa, agora eu tenho o mundo aos meus pés. Agora eu tenho 300 directs no Instagram. Exato, e muda tudo, mudou o jogo. Cara, tinha uma época, eu falo isso, que assim, tinha uma época que chovia jogador de futebol, eu falava assim, gente, o que é isso, esse jogador de futebol? E aí tu olha a vida do cara, não sei o quê, com mulher, casado, mas pra mim ele não tem a maturidade de homem. Ele não tem a maturidade emocional, ele só tem a maturidade financeira, que é diferente. Então ele tem um patrimônio muito grande, mas ele, por não ter estudado, não ter tido instrução familiar, ele acaba não tendo uma maturidade emocional. E aí o que acontece? Ele começa a trair, ele começa a buscar outros relacionamentos para preencher aquele vazio que ele está sentindo. Porque isso é um vazio. Ele já começa a não ver graça mais na própria esposa e vai buscar fora do casamento outras situações. Isso acontece com muita frequência. Porque o cara com 300 mil, 500 mil, que seja 1 milhão na conta, ele fala, bom, eu posso atingir coisas que eu não atingia antes. Quando eu morava na favela, eu ganhava R$500 por mês, eu não conseguia. Hoje em dia, o meu direct é mais famoso do Brasil, tá mandando direct. A que tem maior seguidor no Brasil tá mandando direct. Então, se ela tá, outras também estão. E aí começa um jogo de ego. De ego e de preenchimento de vazio. Sim. Que eles estão nada mais, nada menos do que preenchendo aquele vazio momentâneo. Porque numa fase jovem. Jovem, sem instrução nenhuma. Então, pra ti, é um erro casar jovem, um homem? Eu não acho um erro, mas eu acho que o cara precisa estar muito bem emocionalmente e financeiramente. E o que acontece quando o homem não é jogador de futebol, ele só começa a se estabilizar financeiramente depois dos 30, 35, até 40 anos. Então, o que acontece, eu respondi essa pergunta recentemente no meu Instagram, se existe um homem certo na hora errada. E eu acredito muito nisso. Também. Porque muitas vezes você conhece um cara legal, você é uma pessoa linda, maravilhosa, está com 25 anos, com 30 anos ali, você conhece uma pessoa legal ali, só que o cara não está pronto financeiramente para bancar um relacionamento. Às vezes a vida dele tá... Pode até que tá, mas a vida dele tá de empreendedor serial killer. Tô focando aqui nos meus negócios, quero atingir, foquei, tem uma meta de ganhar 10, 20, 30 milhões, o que seja. Exato. Enquanto eu não conseguir isso, eu não quero sustentar um relacionamento. Então, eu prefiro... emocional, na verdade. É emocional. Então o homem ele só se relaciona quando ele está emocionalmente muito bem preparado e financeiramente muito bem preparado para ter um relacionamento sério a longo prazo. Aí esse cara realmente sossega, né? Então, aquela música que eu até fiz um meme recentemente, eu sosseguei. O homem só sossega dessa forma, senão ele não vai sossegar. Ele vai entrar num relacionamento de forma matura, mesmo ganhando dinheiro, e ele vai trair, ele vai... É da natureza do homem, porque ele não se sente pronto para esse relacionamento, então ele acaba criando situações para ele não ficar mais nesse relacionamento. Mas tu vê que o homem... Putz, é muito difícil, assim, porque eu até vejo por mim, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de me relacionar. E aí, eu sempre falo que eu sempre tô me melhorando. Todos os dias eu tô me melhorando e não quer dizer que eu tô pronta. Mas quer dizer que eu quero. E o fato de querer já é um primeiro passo. E, cara, quando que tu tá pronto, então? Se tu é homem e fala assim, agora eu tô pronto. Qual que é a cabeça do homem do agora eu tô pronto? Emocionalmente? Exato. Primeiro ele vai ter que estar muito bem financeiramente. Ele atingiu a meta dele. E aí, emocionalmente, eu acredito que esse homem vai ficar pronto, vai estar pronto de uma forma geral, falando, né? Depois dos seus 30, 35 anos. Por isso que eu acho que a mulher amadurece muito antes do homem. A mulher com 25 anos ali, ela já curtiu, já saiu, já viu o que tinha que ter visto. Ela começa a pensar na questão do relógio biológico, ela fala assim, opa, agora eu quero uma coisa séria, agora eu quero uma família. O homem, ele vai esperar um pouco mais, até porque financeiramente não é compatível ele com um cara de 25 anos. E ele tem esse medo do dinheiro da mulher? Tem.
por exemplo, assim, eu não tenho dinheiro pra sustentar essa mulher, ele tem essa cabeça? Tem, porque ele sabe... O que acontece com as redes sociais hoje em dia, na minha opinião, tá? A rede social, ao invés de incentivar as pessoas a serem pessoas melhores, elas acabam criando mais uma comparação do que propriamente você se incentivar. Se você chega lá, corre 5 da manhã, a pessoa, ao invés de se incentivar com você, fala, pô, a Mari tá correndo, eu admiro ela e tal. Eu também consigo. Ela fala assim, cara, eu não consigo, porque eu tenho um dia corrido, eu tenho 18 pacientes, eu tenho não sei o que, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Aí ela já cria uma... Não, mas já era uma provocação Uma nas provocação, pessoas. exato. E Umas aí provocações. as pessoas se comparam em relação às redes sociais. Então, ao invés de você querer se comparar, o homem ele fica assim, pô, esse cara aí tá andando de jatinho. Esse cara aí pode dar um jato pra essa mulher, ele pode dar um barco. Hoje em dia, você vai no Instagram, quantas mulheres não tem foto no barco no Instagram? Todas. Quantas mulheres não tem foto andando de helicóptero no Instagram? Uhum. Então, quando o cara tem 10 mil na conta, como é que ele vai falar assim, poxa, vou proporcionar isso pra essa mulher? Eu não posso proporcionar, não tenho condição. Então, vai chegar alguém no Instagram, no direct dela, e vai falar, quer andar de jatinho amanhã? E essa é a cabeça do homem. Essa é a cabeça do homem. Então, as mulheres acabam, hoje em dia, né, nesse fashion, beauty, lifestyle que existe que no é Instagram. a estética que vende, a mulher ama esse contexto de purpurina. Exato, exato. E isso, hoje em dia, com o Instagram, com as redes sociais, se a gente não se adaptar aos relacionamentos atuais, você acaba ficando para trás. O homem pensa assim, fala, poxa, as mulheres têm tudo aos pés delas. Uma mulher bonita no Instagram, você sabe disso, você recebe direct de qualquer pessoa do mundo. Então, assim, como que eu vou dar... hoje não. Como que eu vou dar pra você o que uma pessoa qualquer pode dar e eu não tenho essa condição? Então, peraí, deixa eu construir as minhas coisas aqui primeiro. Claro que eu tô falando de uma forma geral, Sim, né? mas assim, é isso mesmo. Construir isso aqui primeiro. Quando eu tenho condição de te dar uma vida boa, eu vou falar, e aí, vamos junto? Agora eu tô pronto psicologicamente e financeiramente. Então, acho que o lado financeiro conta muito pro homem. Eu tô vendo que então o emocional do homem tá. Esse emocional de estou pronto é atrelado ao lado financeiro. Muito. Porque quando ele tá num status bom, que ele falou que tem condições, o emocional dele tá seguro. Não quer dizer que é um emocional de relacionar. De talvez ele passe por situações que mexam com o emocional dele de outra forma pra lidar com aquela mulher que não tem a ver com dinheiro. Exato. Tem a ver com, sei lá, ela quer um filho e ele, puta, agora vou ter que dar um filho pra essa mulher. Exato. Porque isso tudo que tu falou, sim, é verdade. Mulher é muito abordada, principalmente quando ela é comunicadora, eu falo isso. Mas isso também gera um medo nos homens. Por exemplo, essa semana, ontem, do nada, de graça, eu recebi você não vai casar. A gente tava assim, tomando café e tal, aí tinha um homem ali, você não vai casar, não sei o quê. Aí eu entrei na sala e o cara virou pra mim e falou assim, essa aqui também não vai casar. Eu falei, hã? Como assim, de graça? Eu falei, nem falei nada, nem me conhecia. Você é muito exigente. Eu falei, gente, como assim você é muito exigente? Então eu vejo que, assim, o homem fala que ele não espera muito da mulher. Que é a mulher que é muito exigente. O homem, ele olha pra uma mulher e fala assim, essa aqui é muito exigente? O que ele olha numa mulher e fala assim, putz, isso aí não dá? Então, eu acho que Ou assusta. É uma pergunta completamente indelicada, cara. É um comentário que machuca. Indelicado. Indelicadíssimo. Homens que estiverem assistindo e que me seguem aí, sabem que não deve fazer esse tipo de comentário. Nunca tá? Muito bem faça se você vai ser mãe, se você vai casar, se não vai. Isso não é um comentário, obviamente. Se você vai ser mãe, também é horrível. Delicado. Graças a Deus eu ainda não recebi. Exato. Eu falo sobre isso no meu Instagram. Mas assim, o que acontece? O homem, ele tá buscando um relacionamento quando ele se sente estável financeiramente, principalmente. E a mulher, quando ele chega no Instagram hoje da mulher, que acaba sendo um currículo, por mais que você poste só uma parte do seu dia, uma pequena parte do seu dia, não dá pra você mentir em tudo ali. Muita gente pode dizer assim, não, mas ele mente no Instagram, mas você tá vendo o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que ela quer, o que ela... Você sente um post ali e um texto que você coloca ali, você consegue entender que tipo de pessoa ela é. E às vezes... A mulher que é muito empoderada hoje, esse movimento feminista que aconteceu principalmente nos últimos anos, isso gera um afastamento dos homens porque eles sentem que essa mulher tem uma energia masculina, que ela quer ser CEO da própria vida. E ele fala assim, poxa, talvez eu não queira isso, porque foi aquele comentário do Thales Gomes. O Thales falou exatamente isso. Ele falou, Deus me livre de mulher CEO, a minha mulher CEO, porque ele também é CEO. Ele sabe o que é ser CEO e ficar 14 horas, 15 horas trabalhando empreendedor, começou do zero. E ele fala, poxa, se a minha mulher for que nem eu, quem é que vai cuidar da família? Quem é que vai cuidar dos filhos? Então o comentário dele foi tirado de contexto e viralizou por conta disso, mas o fundamento do comentário dele foi esse. Ele falou, tudo bem, se a minha mulher for CEO e eu posso ser dono de casa? É mais ou menos isso, porque quem vai... Depender da escolha da... Então tu quer dizer que o cara falou que eu tinha energia masculina?
Provavelmente. Não sei como é que foi o comentário, que tipo de relação você tem com ele. Mas o que acontece é que o homem sente quando a mulher é muito empoderada. E se o homem é muito empoderado também, você vai gerar um atrito ali que é como se fosse botar a pilha dos dois lados positivos. Ela vai se afastar ao invés de se aproximar. Então a mulher tem que ser feminina e demonstrar energia feminina, e o homem tem que ser masculino e demonstrar energia masculina. Agora, se você tem esse empoderamento todo, que você quer ganhar o seu dinheiro, que você está focada nas suas coisas, você vai buscar alguém que esteja focado em família, em ser o dono de casa. Você está invertendo os papéis. Cara, entende? sabia que eu acho, na minha visão, tá? Do que eu percebo como mulher, quando um homem fala isso, é porque... Não porque ele... Pode ser, né? Talvez que ele achou que eu era masculina e tal, mas assim... Ele não se via no lugar de homem do meu lado. Porque quando o homem tem um poder e que ele se vê neste lugar, ele fala assim, cara, quero essa mulher pra mim. Exato. Não tem essa questão de energia, de não sei o que, de tá. Perfeito. Porque assim, é nível de potência de onde eu me encaixo, se é muita areia pro meu caminhão. Exato. Essa é a minha visão. E o cara é inseguro também. Então, se o cara é muito inseguro e é, de certa forma, manipulador, porque existem muitos perfis de homens assim, ele vai querer uma mulher submissa. Agora, se o cara é firme, CEO de uma empresa, fala assim, olha só, vamos junto, mas vamos ajeitar algumas coisas aqui. Você tem que trabalhar esse horário, eu tenho que trabalhar esse pra gente ter pelo menos um tempo pra gente, porque senão a gente vai focar só em ganhar dinheiro e não vai conseguir construir. Então, é você identificar o perfil de homem que você tá buscando, entendeu? Então, eu prefiro um cara CEO que chegue junto comigo e a gente cresça junto. Beleza, tem isso. Agora, provavelmente esse comentário, eu não conheço essa pessoa, mas é de um cara que tá acostumado com uma mulher mais submissa. Que fala assim, olha, eu prefiro que você fique em casa. Acho que ele olhou e falou assim, muito gata não dá. De longe, ele nem conversou inseguro, comigo. Né? Inseguro, obviamente era insegurança. um homem assim, tipo, tava aleatório ali comentando. Ele não tinha querendo fazer um comentário provocativo para ter uma reação sua, para ver se ele consegue algum tipo de abertura com você. Então é provavelmente esse tipo de situação, entendeu? Então a gente, quando lê uma situação de fora assim, a gente tem vários caminhos que ela pode ir, mas de uma forma geral, você tem que entender se o homem é manipulador, ele tá usando isso ali de má fé, ou se tá fazendo uma brincadeira. Então são comentários que as mulheres sentem. Por mais que você possa falar, não, eu sou firme, eu sou... Você sente, você sente uma dor, você fala, pô, peraí, nada a ver você falar isso. No fundo você falou isso. Claro que talvez você tenha descontraído ali a situação e tal, não sei o quê. Beleza, mas no fundo o homem é inseguro e tentou, de certa forma, te manipular. Não foi uma brincadeirinha assim, tão sem contexto. Porque é um comentário que dói na mulher. É que eu sempre vejo, na verdade, eu vou levar para pessoas agora, nem para gênero, homem e mulher. A gente olha para pessoas que... No meu caso, né, ou no teu caso também, que se cuida, trabalha, tem uma vida. E aí tu vai vendo aquela pessoa em níveis. O que tu entrega pro mundo hoje e o que aquela outra pessoa entrega. Então eu olho pra ti como uma pessoa super exigente. Sim. Então provavelmente, quando eu olho pra ti sem te conhecer, eu falo assim, este cara, pelo estilo de vida que ele tem, ele gostaria desta mulher. Isso é nítido. Sim. Da mesma forma como tu deve olhar outras pessoas e também fazer essa leitura pelo estilo de vida que ela tem, pelo quanto ela se cuida. Mas aí eu queria até perguntar disso. Fê, Iago, tu consegue botar... Eu peguei alguns comentários porque falam que o homem não tem o checklist, que a mulher ela só tem que ser legal e etc. E aqui eu trouxe alguns comentários do Reddit que falam de como tem que ser uma mulher. Pra mim, a mulher tem que ser delicada, inteligente, meigas, com os lábios carnudos e olhos claros. Ela tem que ter personalidade forte e gostar de trabalhar. Aí a gente tem, 23 anos. Frederico, eu falei, gente, isso aqui... Exato. Aí depois tinha, na minha opinião, deve ser companheira, cúmplice, amável, respeitar acima de tudo. Precisa ser boa mãe. Gente, isso aqui ele fez o checklist da mulher. Precisa ser boa mãe, firme nas decisões. Não esperar que o homem tome iniciativa. O cara tem 30 anos, gente. Sim. Não esperar que o homem tome iniciativa. Sim. Olha a idade. Analista de sistemas e professor. E ele continua. Feminista, carinhosa. Professor, né? Então... Além de tudo, e o último lá em cima, ele foi o mais claro. E aí esse fez o checklist. Ela precisa ser linda, fiel e tarada. 36 anos, jornalista. Tá vendo que a idade vai mudando, né? Claro. Também aqui, ó. Vai mudando. Mas assim, checklist do homem. Tem. Tá vendo que aqui a exigência é clara? Sim. Eu acho que tanto a mulher tem um checklist quanto o homem. Eu acho que os dois têm um checklist. E o que eu digo, assim, que é umas coisas que eu tenho falado assim, bastante no meu Instagram, é que quando a pessoa sabe o que quer, escreve num papel exatamente o que você quer numa pessoa. E o que essa pessoa não tiver, se aquilo te incomodar muito, você se afasta, não entra no relacionamento. Porque você vai perder tempo. E quanto mais pessoas você se relacionar, mais difícil vai ser para você realmente se apaixonar, realmente ter um relacionamento sério. Então, quando a pessoa criou o checklist ali, eu tenho 10 coisas que eu gosto numa mulher, que eu busco numa mulher. Se ela tem 7 e não tem essas 3 aqui, e essas 3 me incomodam muito, eu não vou saber lidar com isso, eu não vou perder tempo com essa pessoa.
Então, esse é um caminho que, por exemplo, se a mulher não é tarada, por que esse cara vai perder tempo? Né? Se ele não acha ela linda e fiel e ela não é tarada, por que esse cara vai perder tempo com essa mulher? Mas o dele tá mais fácil, tem 3 coisas. Exato, mas para muitas mulheres tem um checklist muito grande e para os homens também, principalmente como você disse. Quando a pessoa se exige muito, você provavelmente se cobra muito, trabalha pra caramba e tal, você quer uma pessoa que seja do teu nível pra cima, que te puxe pra cima. Então você Acho que toda mulher olha pra isso. Exato. Toda mulher olha pra isso, mas assim, eu vejo que, falando de mulher, a mulher, eu não vejo muitos pré-requisitos, eu, né, pelo menos, não vejo muitos pré-requisitos. Uma coisa que a mulher tem que ter é a admiração e ela sentir segurança. Sim, se sentir segura. Segurança, mas ela precisa ter admiração neste homem, nas atitudes dele. Ele não precisa ser o cara pica de não sei o quê, mas ele precisa ter vontade de ser. Esse é um bom ponto, assim. Como homem, o que o homem olha pra mulher? Beleza, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, tá brincando. O homem é visual. A mulher que beleza, não é inteligência? Não. A então mulher que... para de ler. Não necessariamente, isso é a primeira impressão, tá? Então, assim, a mulher, ela quer se sentir segura, como você falou. O homem, ele precisa primeiro ter essa beleza. Uma vez eu vi uma entrevista até do Jim Carrey que ele falava isso. Por que os homens mentem e as mulheres usam maquiagem? Porque os homens são visuais, eles gostam do que eles veem de primeira. E as mulheres gostam do que elas escutam. Então, muitas vezes você conheceu um cara no bar que deve ter te falado várias mentiras e você, vou mandar de helicóptero, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você, de certa forma, não se sentiu atraída pelo que ele tá falando, mas você se sentiu protegido. Você falou, pô, se eu tiver um relacionamento longo com esse cara vai poder prover pra mim. Então, não é um interesse financeiro, inicialmente. É mais um interesse de se sentir segura. Opa, esse cara pode me deixar segura. Em São Paulo, já pensei, esse cara vai me sequestrar, vou embora. Exato. Mas é por isso que os homens, de uma forma geral, mentem e as mulheres usam maquiagem, porque o homem é mais visual. Então, em primeiro lugar, o homem é muito visual. Em primeiro lugar, beleza. Gente, eu falei outra coisa que, caraca. Mas aí vem a segunda página, né? Não é? Isso aí é a primeira impressão. O cara tem que achar a mulher muito bonita, ele tem que se sentir atraído e tem que ter uma química muito boa. Tá? Então, quando você... Beleza, atração e química. Exato. E aí depois vem a segunda página. A mulher tem que ser muito honesta com ele. O homem não se importa se você é CEO de uma empresa ou se você é atendente de supermercado. Ele não se importa com nada em relação à tua questão financeira. Ele se importa se você é 100% honesta com ele. Se você for 100% honesta com ele, ele vai para a terceira e última questão, que é ele se sentir paz, você ser uma pessoa agradável ao lado dele. Então, se você tem atração física, a química é muito boa, aí você é muito honesta com ele. O cara se sente seguro com você. E aí você não fica falando de ex, você não fica mostrando que você tem um monte de direct, etc. E você traz paz pro relacionamento, esse homem sossega. Ele fala, opa, tem alguma coisa que é válido pra mim. Não, você não fica mostrando dinheiro e fala assim, pega amor, toma conta. É uma das perguntas que chega com muita frequência. Fala eu, num isso. relacionamento, eu tenho que dar a senha do meu celular? Sim, você tem que dar. Se você tá num relacionamento e você não tem nada a esconder, você tem que dar a senha do celular. Porque imagina, você tá dirigindo um carro, bota aquela música aí. Qual é a senha do celular? Mas isso é aí normal. começa. Mas eu acho que isso é que assim, não é, o fato não é ter a senha. É tu não se sentir insegura da pessoa ter acesso. É isso. Porque assim, eu não tenho vontade honesto. de olhar. Exato. Beleza eu ter. Uma hora eu posso precisar, mas assim, eu não tenho vontade de olhar. Porque a forma que tu conversa muitas vezes com os teus amigos é a tua forma de falar. Se tu sabe que tu tem respeito, beleza. Mas eu vejo que assim, as pessoas criam muito ruído em coisa pequena. Exato. Por uma besteira. É esse segundo ponto, que é ser 100% honesta. Você foi 100% honesto, o cara sentiu que ela tá sendo 100% honesto com ele, ele vai começar a pensar, opa, não preciso mais de ninguém. Porque a atração física eu acho ela maravilhosa, a química é muito boa, sinto paz ao lado dela, tô feliz. Chega. Não quero mais balada, não quero mais outras mulheres. Aí eu tô satisfeito com isso. Então é assim que o homem pensa, entendeu? Em relação a se sentir seguro com uma mulher só. Então, pensando nesses pontos, se tu falou que beleza é mais importante, ele prefere uma bonita burra ou uma inteligente feia? Essa é uma pergunta boa. Mas eu vou dizer que o homem prefere uma bonita burra. Caraca, gente, tá fazendo tudo errado. Mas não é o seu caso, né? Você é bonita e inteligente. Ai, gente, não, porque assim... Caraca, eu jurava que não. Tá? Antes que vire um corte, antes de eu falar, de primeira impressão. A primeira impressão, quando você tá num restaurante, num bar, no Instagram, o primeiro approach do cara é pela beleza. Não, beleza. Depois ele vai querer entender se você é inteligente ou não. Mas você não acha que uma porta na mesa não dá pra esse cara levar pra uns lugares? A longo prazo também não. Então, é isso que eu tô falando. Tudo bem. Porque pra mim, mas eu, a longo Mariana, prazo também não dá se o cara não te achar bonita. Não dá. O cara não vai conseguir se relacionar com você só se você for inteligente. Fácil. Por exemplo, vou te dar uma visão de mulher. A beleza é fácil de conquistar. Se eu olhar pra um homem e ele não for tão bonito assim, a mulher faz assim, amor, isso aqui, essa academia... Essa é a sua cabeça, não é do homem. Não, mas se o homem assim, não tiver atração quiser... física pela mulher, ele não vai conseguir ficar com ela a médio e longo prazo. Mas ela ele pode não consegue ser, transformar? ela pode ser a mais inteligente do mundo.
que esse cara não vai ficar com ela mesmo a longo prazo. Por algum momento, para ele começar essa relação da inteligência, teve alguma atração. Mas ela pode se melhorar no caminho. Só que pode se melhorar, mas tem um limite de onde a mulher pode chegar também. Se o cara... Já aconteceu comigo, eu já tive um relacionamento que a mulher era... Quando eu comecei a buscar autoconhecimento e tal, eu falei, eu vou tentar quebrar o padrão. Porque eu queria a mulher muito bonita, muito inteligente, muito bem-sucedida. Eu queria tudo isso junto numa mulher só. Difícil. E era muito difícil. E eu ignorava muitas red flags no início por conta da beleza. Então isso acontece muito com o homem. Por que o homem dá ghost de vez em quando? Por que o homem desaparece? Porque ele começa a enxergar o que pra ele incomoda. E ele não consegue enxergar isso no início. Ele fica muito encantado com a beleza e ele não enxerga... Por exemplo, num relacionamento que eu tive, a mulher fumava cigarro. Pra mim aquilo já era uma red flag, mas eu tava tão encantado que eu falei, não, você fuma muito? Não, só quando eu bebo e tal, de vez em quando, não sei o que, socialmente. Aí eu falei, tá bom, isso não me incomoda. Daqui a pouco aquilo começou a me incomodar muito. E eu falei, pô, eu vou ter que me distanciar. E eu não consegui explicar isso pra ela, porque era tão forte pra ela, eu falei, não dá. Daqui a pouco passou pra, fumo de manhã, fumo depois do almoço, isso aqui. Aí eu não consegui nem me aproximar, não consegui nem beijar aquela mulher. Então a gente ignora muitas red flags no início e isso acaba que o relacionamento esfria depois. Então o homem, aí eu fui fazer o contrário. Eu falei, bom, vou quebrar o padrão. Eu vou tentar uma mulher que é muito inteligente, mas que eu não acho tão bonita. Que a sociedade em si não acha tão bonita. Que não tem o padrão de mulher bonita. E ao médio prazo eu já vi que eu não ia conseguir me relacionar. Porque ela era muito inteligente, era muito legal, tinha todos os pré-requisitos, era muito bem sucedida. Sim. Só que eu não tinha atração física por ela. Eu falei, isso aqui não vai dar certo. Eu já não queria me relacionar. Eu queria com ela ter amizades, conversas muito legais. A gente tinha uma conexão assim de conversar sobre assuntos profundos muito legal, mas eu não queria ter relação física. Que é o que a mulher gosta também. A mulher, ela olha pra esse nível de consigo conversar com este cara ou ele é só muito gato? Porque se ele for só muito gato, não serve. Tem isso na cabeça da mulher. Só que se a mulher olha as red flags primeiro, por exemplo, se o cara fuma, esquece. Exato. Querido, se tu fuma, já é eliminado. A mulher elimina. É porque a gente é saudável, né? Então a gente pensa dessa forma. Mas essa pergunta é muito boa. O homem vai preferir a bonita burra. Com todo respeito. Isso pode ser cancelado, os homens podem falar o que quiser, mas ele vai preferir a bonita burra do que a inteligente que ele não tem atração física. A inteligente feia. Sim, ele não vai querer a inteligente feia. Ele vai preferir a bonita burra. Mesmo que ele tenha que botar essa bonita burra. Porque a bonita burra ele vai botar fazer um curso de inglês, vai botar fazer isso, ele vai tentar melhorar o que ela não tem de bom. Porque a beleza, ele vai se sentir sempre atraído por ela ali. Agora, a que ele acha feia, não tem como. O cara a mulher faz o contrário. Foi ótimo, porque a mulher faz o contrário. Ela acha o cara inteligente, ela fala assim, eu arrumo ele. Exato. Ela bota ele pra se vestir melhor, ela arruma ele, leva pra academia, faz o omelete, toma, ó. Exato. Fica lindo. Gente, mas assim, pra gente ir puxando pro final, tanta pergunta, acho que a gente vai ter que fazer a parte 2 aqui. Mas indo puxando pro final, na tua visão, então, o que faz o homem virar de menino para homem, então, nesse processo? O que é o menino para homem? Eu acho que vai muito em relação à questão financeira. Quando o cara começa a se sentir estável financeiramente, ele começa a pensar em ter um relacionamento mais sério, mais longo. Hoje em dia nem muita gente quer construir uma família. Então acho que quando o cara, sim, detalhes que mulheres devem buscar em um homem. Um cara que trabalha, que é disciplinado. Isso é o primeiro ponto que uma mulher deve olhar no homem. Ele trabalha disciplinado. Então, mesmo se ele não está numa situação financeira muito boa, mas se ele trabalha dedicado, ele não é um filho de papai, é um cara encostado e tal, ele não está lá meio-dia passeando e tal, dia de semana, isso já é um bom sinal. Agora, o segundo ponto é se esse cara busca Deus. Porque se ele busca Deus, independente do nível de religiosidade que ele tem, se ele está ali buscando, significa que ele vai ser uma pessoa fiel. Então, eu acrescento o terceiro ponto ainda, que é muito importante para as mulheres, é um cara que treina, que vai à academia. Porque se esse cara treina, vai à academia e faz musculação, é um cara disciplinado. Então ele vai ter a disciplina da musculação, ele vai ter a dedicação do trabalho, ele vai ter o lado ser fiel, porque ele acredita em Deus e ele busca pelo menos ali algum tipo de direcionamento, entendeu? Então esses 3 pontos assim são dicas que as mulheres devem buscar em um homem. Então, se o cara é encostado, esquece. Se o cara não tem, no mínimo, direcionamento de Deus, não é aquela pessoa bitolada, religiosa de igreja, não. Não é isso que eu tô falando. O cara tem, pelo menos, uma fé, ele busca e tal, não sei o quê. Então, isso diz muito sobre a pessoa. Aí eu acho que o cara vai ser fiel. Se ele pode ser fiel à religião dele, à crença dele, ele vai ser fiel a esse relacionamento também, entendeu? Muito bom. Agora eu queria fazer um bate-bola pra gente fechar. Uma coisa, se tu fosse escolher uma coisa do teu checklist aí, qual que é o top 1 da tua maior busca do checklist pra uma mulher no teu relacionamento hoje? Isso aqui é o meu top 1 que eu busco no relacionamento. A mulher tem que buscar Deus, em primeiro lugar. Boa. Último livro que leu ou o que aprendeu que mudou teu jogo? Bíblia.
Boa. Um erro que tu não repetiria porque tu falou assim, cara, eu tava sendo burro aqui. Ignorar as red flags no início de um relacionamento. Você escutar que as pessoas falam, pô, mas essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. Ela trata mal o garçom. Isso tá aí pra mim. Eu ignorava todos os red flags iniciais porque eu me encantava pela beleza. Hoje tu já vai olhando tudo que a pessoa faz e analisa. Eu não chamo nem pra jantar, eu chamo pra treinar, pra passear, pra ver o dia a dia como é que é, porque aí me mostra muito mais, porque muitas vezes não são o que as pessoas falam, né? É a atitude que ela tá tomando ali. Então eu vejo mais as atitudes num date, num encontro, sair pra treinar na academia, do que propriamente o que ela fala. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Todo mundo quer a pessoa perfeita. Só que não tem pessoa perfeita, tem pessoa certa. Por rede social, né? tu já não consegue analisar muito daquela Analisa pessoa. muito, mas aí você encontrando, olhando olho no olho, conversando, passando um tempo com a pessoa, você consegue visualizar muito mais. Um lema de vida na tua versão de agora. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. Não temas e não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você está. Muito bom. Muito Isso é top. bom. Qualquer situação que você tiver, leia, independente da sua religião, leia esse versículo, bota ali no seu telefone, Josué capítulo 1, versículo 9. E aí, quando tiver difícil, você olha para aquele versículo ali e segue em frente. Nossa, bom. Acabou nosso tempo. Cara, foi Bora. muito rápido. Top, eu queria top. muito. Vou deixar o convite aqui pra te voltar mais vezes. Parte 2. Mas nossa parte 2 da fofoca, que eu tinha muita coisa pra conversar. Mas queria te agradecer muito. Se quiser deixar aí pra quem não te conhece ainda, te conhecer, os seus canais e a tua mensagem final. Podcast aqui com a Mauri. Inclusive a Mari também participa lá como co-host comigo, sempre com entrevistas legais sobre relacionamento nessa segunda temporada. Instagram, Amauri G. Nunes.